Olá, boa noite. Boa noite. Tudo bem, pessoal? Eu sou Bárbara Costa, diretora da unidade de Porto Alegre, aqui da Atitus, e gostaria de dar as boas-vindas a todos vocês e dizer que é um enorme prazer, uma honra imensa recebê-los, em especial pela proposta do nosso encontro de hoje. Então, quando nós comentamos e recebemos esse contato para a possibilidade de sediar, né, esse encontro da editora Olimpo, hoje à noite, muitos dos nossos professores, dos nossos estudantes, ficaram extremamente empolgados, perguntando, a gente pode participar? E o Diego comentou, não, na verdade, a gente tem um volume de interessados nessa atividade enorme e os ingressos esgotaram muito rápido. E é evidente porque a gente tem, obviamente, um autor que é muito admirado e que tem uma grande contribuição em diversas áreas do conhecimento, mas, em especial, hoje vai nos brindar com a sua fala. Eu gostaria, então, em nome da Atitus Educação, de dizer que é um prazer enorme recebê-los, desejar a vocês todos um ótimo evento e nos colocar também à disposição, caso vocês queiram conhecer um pouquinho mais da nossa instituição. Um grande abraço e um bom evento para todos nós. Os próximos 20 anos chegarão mais rápido? Serão mais 20 giros em torno do Sol. Nós temos a sensação de que tudo está mais acelerado. É porque a transformação não é só digital, é na própria maneira de vivenciar o tempo e o espaço. Continuidade, descontinuidade, simultaneidade. As paralelas finalmente vão se encontrar no infinito? Quando foi mesmo que jogo da velha virou hashtag? Com a informação disponível em segundos, mais do que saber a resposta, é preciso aprender qual a pergunta. Se o presente já é outro, o futuro vai ser o que a gente inventar. Porque o tempo é uma criação coletiva. Vamos criar o futuro juntos? Atitus 20+. A Atitus nasceu num tempo de aceleração das mudanças. Atentos às exigências de um mundo em transformação, em pouco tempo, expandimos as operações com unidades em Passo Fundo e Porto Alegre como mais uma etapa da visão de ser a maior plataforma de educação superior privada do sul do Brasil até 2027. Nesses 20 anos de crescimento, aprendemos que é preciso preparar para os desafios do presente e para construir o futuro. Mais do que formar, capacitamos nossos alunos a criarem seu próprio amanhã. Com um ensino inovador, conhecimento prático e uso de novas tecnologias, inspiramos uma atitude transformadora. Preparamos para liderar e intervir no presente, encarar o mercado, inovar e contribuir com o avanço da sociedade. Para isso, ressignificamos o próprio conceito de instituição de ensino superior. Somos hoje uma plataforma de educação integrada a um ecossistema de inovação. Trabalhando de forma colaborativa, conectamos de maneira radical a formação dos nossos alunos com o mercado. Grandes players são parceiros estratégicos e atuantes na elaboração dos nossos programas. Demandas reais de empresas se transformam em ferramentas pedagógicas. A forte conexão com o mercado oferece aos estudantes experiências e habilidades essenciais para suas carreiras. Com esse arrojado sistema, que impulsiona carreiras através da integração entre alunos, mercado e sociedade, nos sentimos totalmente preparados para criar juntos os próximos 20 anos. Atitus 20+. Conexões de valor. E para darmos início, então, às nossas atividades da noite, chamamos Diego Zanella, da editora Olimpo. Boa noite, pessoal. Boa noite. Primeiramente, que alegria todo mundo aqui comigo hoje, conosco, nesse momento. Passamos depois dessa enchente que nos incomodou bastante. A gente sabe que cultura é aquilo que salva a gente quando estamos em momentos difíceis, né? A editora Olimpo, ela nasceu justamente essa ideia, né? Nós temos uma editora que é de Porto Alegre, voltada para o público do Rio Grande do Sul, e que a gente sempre postou na ideia de trabalhar com conteúdos, com matéria, com cultura, com literatura, de um modo mais perfeccionista possível.
Inclusive, começamos a editora fazendo materiais para aulas que nós mesmos trabalhávamos. Hoje, nós representamos sistemas de ensino do Brasil inteiro, né? Representamos os maiores conglomerados de educação do Brasil, Arco, pessoal da Somos, trabalhamos com educação do primeiro ao último nível. E agora estamos começando um novo momento, a editora, onde nós vamos caminhar também para esse lado que interessa da cultura literário. E para começar esse processo novo, eu chamei um amigo meu, que é um grande amigo meu de muitos anos, o professor Rafael Bassi, que vai encaminhar e vai encabeçar esse trabalho editorial novo da editora. Então, nós temos novos momentos, um novo tipo de trabalho e proposta no futuro muito próximo. Começamos hoje com a sorte do Rafael e do Jefferson achar um horário para a gente, um único horário possível, para começar esse projeto gabaritando as leituras obrigatórias da URGS. Esse é o primeiro evento de vários. Nós teremos outros autores aqui conosco, em locais e momentos que serão divulgados mais tarde para vocês, e sempre com essa ideia de trazer o autor que realmente escreveu o livro, que mostrou, que teve a ideia, e aquilo que pode ajudar no vestibular, e ajudar também na questão de crescimento pessoal e cultural. Então, sem mais delongas, eu chamo ao palco meus amigos Rafael e Jefferson Tenório, por favor. Deixa um lado. Parabéns, viu? Boa noite a todos. Eu sou o professor Rafael Bassi, eu sou professor de literatura e sou eu que vou mediar essa conversa aqui com o Jefferson no dia de hoje. Antes de começarmos, eu só quero dar alguns avisos. O nosso agradecimento público à Atitudes, que também nos acolheu nesse momento, oferecendo esse espaço que é muito legal, e também a Livraria Paralelo 30, que fica ali na Vieira de Castro, ali na Redenção, que prontamente atendeu ao nosso pedido de montar aqui uma mesa com alguns livros das leituras obrigatórias, mas principalmente os livros do Jefferson. Então, após a nossa conversa aqui, o Jefferson vai ficar um tempo autografando os livros para vocês, que estão ali disponíveis na entrada, como vocês puderam observar. E quero agradecer principalmente ao Jefferson por ter aceito o convite. Eu tenho uma alegria muito grande de conhecer o Jefferson há algum tempo. A gente já conversou bastante sobre várias coisas. E hoje a gente conseguiu organizar esse evento, que eu acho que é um evento fundamental. O livro, O Avesso da Pele, ter entrado na lista de leituras obrigatórias, eu acho que foi um ganho imenso para a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E então eu vou introduzir rapidamente aqui um pouquinho sobre o Jefferson, que eu acho que nem precisaria. Mas o Jefferson, ele fez letras na URGS, fez o seu mestrado na URGS. No mestrado ele trabalhou com a literatura do Mia Couto, ou seja, Mia Couto é um escritor moçambicano. E no doutorado, ele fez o doutorado em teoria literária na PUC, do Rio Grande do Sul, onde ele trabalhou também com outros livros de autores luso-africanos, e depois a gente até vai conversar um pouquinho sobre isso também, que resultou na tese dele, que ele também acho que vai contar que daqui a pouco em algum momento vai sair em livro. E o Jefferson, que já foi nosso patrono da Feira do Livro de Porto Alegre, escreveu esse livro que saiu pela editora Sulina, que é O Beijo na Parede, foi o primeiro romance dele. Daí saiu em 2018 o Estela Sem Deus, nessa edição aqui que saiu pela editora Zucchi. E aí saiu o grandioso O Avesso da Pele,
que saiu em 2020 pela Companhia das Letras, e a Companhia das Letras republicou o Estela Sem Deus, que era da edição de 2018 da ZUC. Foi em 22 ou 23 daí? 23. 23, republicou o Estela Sem Deus. E hoje nós vamos aqui conversar um pouquinho, então, com o Jefferson, principalmente sobre o avesso da pele. E eu vou pedir para que o Jefferson, então, além do seu boa noite, já nos fale um pouquinho, nos apresente um pouquinho o livro O Avesso da Pele. Boa noite, gente. Bom, agradecendo pelo convite, nessa passagem meio relâmpago aqui por Porto Alegre, né? Estou morando em São Paulo. E a alegria também não podia negar o convite do meu amigo Rafael Bassi, que também é colega das letras, né? Também é escritor, premiado, né? Reconhecido, também colega como professor também, né? Somos professores e compartilhamos aí das alegrias e angústias, né, de ser professor. Hoje eu não estou mais em sala de aula, eu trabalhei 18 anos como professor em escolas públicas e particulares aqui em Porto Alegre e saí da sala de aula em 2022. Então é uma alegria imensa poder, né, estar aqui. E eu não estou mais radicado, né, em Porto Alegre, moro hoje em São Paulo, como eu disse, e às vezes eu me pego pensando, né, porque agora eu vejo uma sala cheia de jovens, né, que têm esse sonho, né, de entrar numa universidade e de seguir uma carreira, e eu lembro de alguns bons anos atrás, né, de eu estar, né, também nesse momento e de assistir escritores, né, falando das leituras obrigatórias, né, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Isso, sei lá, uns 20 anos atrás, até mais, né. E antes ainda disso, né, lembrando que eu comecei a minha vida acadêmica numa faculdade particular, né, na antiga FAPA, que eu acho que não existe mais, né, porque era um curso que eu conseguia pagar, né, e eu não fazia ideia do que era o curso de letras, que foi o curso que eu fiz. Eu só fiz porque era o curso mais barato, né, que tinha. Eu ainda tive que convencer a minha mãe a pagar a matrícula, né? E o convencimento foi dizer que fazer letras era uma coisa muito importante, porque eu ia me tornar um neurolinguista, né? Nem eu nem ela sabíamos o que era isso, mas como era uma palavra, né, bastante imponente, eu convenci, e aí entrei no curso de letras e um mundo novo se abriu, assim, né? Aí eu vi as possibilidades que eu tinha. Mas a Universidade Federal do Rio Grande do Sul era algo muito distante, assim, era uma coisa que nem passava pela minha cabeça que eu pudesse um dia entrar numa universidade e depois fazer a graduação, mestrado, e imagina ser leitura obrigatória ainda. Então era algo realmente inimaginável. Mas aí qual foi a chave, né, dessa virada? Foi quando eu descobri a leitura, né, e comecei a comprar livros sem parar. Comprei livros, roubei livros, peguei emprestado. Assim, entrei numa compulsão de ter livros, né, perto de mim. E aí o que aconteceu? Na época eu trabalhava como office boy e ganhava um salário mínimo, e eu gastava metade do meu salário em livros e a outra metade para pagar a faculdade. Só que aí eu parei de pagar a faculdade e comecei a comprar só livros, né? Prioridades. Prioridades, né? E um dia a secretaria me chamou e disse que se eu não pagasse o que eu estava devendo, eu não podia mais, no próximo semestre, frequentar a faculdade. E aí eu disse, tá bem, então não vou mais para a faculdade, né? E aí entrei num cursinho pré-vestibular, na época para pessoas negras, aqui em Porto Alegre, no Colégio do Rosário. Então eles cediam uma sala para esse curso, né, se chamava Curso Superação.
E ali eu entrei nesse cursinho pensando já em entrar na Universidade Federal, né? Também algo muito distante, assim. E aí fiz o cursinho, tentei 2 vezes, e na terceira vez aí eu entrei no curso de letras, né, na universidade. E aí era um outro mundo, assim, também, né? Aí eu já era professor, quando eu entrei na Universidade Federal, eu já tinha 4 anos de graduação da primeira faculdade, né? E aí foi que eu comecei a ter vontade de escrever, né? Comecei a ter vontade. Aí participei de um primeiro concurso de poemas, e aí eu venci esse concurso, primeiro lugar no concurso de poemas. Achei que eu ia ser poeta, né? E não deu muito certo, né, como vocês podem ver. E depois comecei a escrever contos, também participei de um concurso, ganhei, né, o concurso de contos, achei que ia ser contista, foi só um conto que deu certo. E aí cheguei, então, no Beijo na Parede, que foi meu primeiro romance, né. Quando eu escrevo o Beijo na Parede, ninguém sabia que eu escrevia, eu estava me formando ainda no curso de letras, e aí eu publico esse livro em 2013, né, O Beijo na Parede, e aí as pessoas, os meus amigos e colegas ficaram muito surpresos, assim, né, porque não sabiam que eu escrevia e que eu estava terminando um romance. Bom, nesse tempo eu já pensava em escrever um livro sobre professores, né, sobre a vida de professor. E eu tenho registros dos meus cadernos, já desse tempo, de imaginando uma história de como seria legal, né? Na minha cabeça era isso, né? Como as pessoas achariam legal a vida de um professor, né? Mas a gente sabe que não. Assim, as pessoas não estão muito interessadas no dia a dia do professor. Mas como eu tinha um grande amor, assim, pela docência, por estar em sala de aula, né? Então eu achava que os professores mereciam uma história, né, sobre a vida de professor. E aí eu comecei a pensar nessa história. Depois vieram as abordagens policiais, né, que eu comecei a receber desde a adolescência até pouco tempo atrás, até poucos meses atrás, né, recebendo abordagens policiais. E depois que eu me tornei pai, também achei que eu deveria fazer um livro que falasse sobre paternidade, né? E aí surge a ideia de fazer o Avesso da Pele, né, que tem esses 3 eixos aí, né? Então, a paternidade, o racismo estrutural e a precariedade da educação, né? E aí falando dessa vida de professor. Eu fiz toda essa retomada assim para mostrar para vocês que escrever um livro, escrever um romance, ele passa por várias etapas, assim, né? Não é uma coisa de você chega um belo dia e diz vou escrever um livro e aí daqui a alguns meses ele está pronto. Na verdade é uma ideia ou ideias, né, que você vai elaborando, né, até que você chega no momento em que aquilo já está tão forte, tão presente em você, e aí você faz o livro acontecer, né? E Jefferson, em toda a tua obra, né, nos 3 livros, há muito a presença da cidade de Porto Alegre, né? E eu queria então que tu comentasse também um pouquinho dessa relação com a cidade, porque eu acho que a URGS, quando ela escolhe um autor como teu livro, ela também quer problematizar o nosso espaço. E o espaço no qual se passa o romance, que é a cidade de Porto Alegre, é um espaço que denota toda essa existência brutal desse racismo estrutural brasileiro, né? Que é um dos eixos do teu livro. Então, eu queria que tu comentasse um pouquinho dessa relação da cidade de Porto Alegre, do estado do Rio Grande do Sul, para o desenvolvimento dessa tua obra. Eu acho que quando a URGS escolhe, né, um livro, e eu já fui, há muitos anos atrás, contrário à leitura obrigatória da URGS. Não só da URGS, mas a leitura obrigatória como algo que você é obrigado a fazer, né? Mas depois, com os anos passando, né, e o espaço da literatura cada vez menor, e o espaço de formação de leitores também cada vez menor, eu comecei a defender a lista de leituras obrigatórias, porque talvez
para algumas pessoas, seja o único momento que a pessoa vai parar, vai pegar o livro, vai abrir, né? E se ela de fato quer conseguir passar no vestibular, ela vai ter que ler aquele livro, né? Então, eu acho que o Ítalo Calvino, né, que fala sobre os clássicos, ele diz que a escola, né, assim, de modo geral, ela tem a obrigação de apresentar os clássicos, né, para os alunos. E eu acho que a URGS faz esse papel bem importante. E, claro, os livros eles acabam carregando alguns temas que são sensíveis para a sociedade, mesmo livros que se passam há muitos anos atrás, né? Mas a gente tem aí temáticas que são contemporâneas. Então, o Avestapelli ele traz essa reflexão sobre esse sujeito negro, né, que é o Henrique, que caminha nessa cidade de Porto Alegre. É um sujeito que se sente como um estrangeiro, né, porque, ao mesmo tempo em que ele pertence a essa cidade, mas ele também ele não é bem recebido, né, por essa cidade. Ele é visto como uma ameaça, né, como alguém violento, com todo esse imaginário, né, que a gente tem, principalmente dos homens negros na rua, né. E o Pedro, né, o filho que narra a história do Henrique, ele faz uma afirmação, e muitas pessoas me perguntam sobre isso, né, mas ele faz uma afirmação muito forte, né, em que ele diz que Porto Alegre é a cidade mais racista do país, né. E aí eu digo que quem falou foi o Pedro, não fui eu, né, foi ele que faz essa afirmação, porque eu não sei se Porto Alegre é a cidade mais racista. O que eu tenho como percepção é a minha experiência, né, enquanto homem negro e as pessoas da minha família e os meus amigos negros também, que tem uma percepção assim um pouco parecida, né? E os casos, né, que a gente ouve falar. Mas, por outro lado, eu também tenho esse afeto, né, pela cidade, né? Então, é uma relação meio conflituosa e contraditória, né? Então, ao mesmo tempo que eu gosto, né, construir laços, né, de amizade, afetivos, mas, por outro lado, também é uma cidade que é violenta e bastante hostil assim, para as pessoas negras. Então, o Avestapelli ele carrega um pouco essa contradição, assim, né? Como amar uma cidade que é tão violenta, né, com as pessoas negras. E a gente conversava, né, antes, uma das coisas que a gente estava discutindo era que a outra leitura obrigatória de vocês, que é Em Que Mundo Tu Vive, do José Faleiro, que é um livro de crônicas. Uma das linhas também, né, do livro dele é justamente essa ideia de o Faleiro também não se sentir bem aceito num lugar que também é o lugar dele, né? Então, aqui há um ponto de convergência ali dessa temática, né? Que é uma cidade da qual as pessoas, por causa do racismo estrutural, impregnado na sociedade brasileira como um todo, né? É óbvio que não é só aqui em Porto Alegre, né? Os homens negros também sentirão isso nas outras cidades, mas como isso une, né, as duas obras de vocês, né? Mostra essa ideia de que parece que essa complexidade, que ao mesmo tempo em que também é o teu lugar, um lugar em que se constroem os afetos, é um lugar que não te aceita nos determinados lugares, né? O livro do Faleiro fala isso em muitas das crônicas dele. E ali tu estava comentando sobre a questão existencial, né? E eu sei que tu tem toda uma série de pesquisas acadêmicas sobre a questão do existencialismo, tu trabalhou o existencialismo nietzschiano no Mia Couto, e também conversamos sobre a tua tese também, que é uma construção existencial, de compreensão existencial na literatura luso-africana. E eu queria que tu falasse um pouquinho, já que tu estava tocando no tópico dos clássicos, sobre essas leituras que te influenciaram, porque o Henrique é um personagem que é um professor que tenta dar aula de Dostoiévski, né? Tentar mostrar para os jovens alunos, numa situação muito complexa que é a que eles vivem, que vale a pena ler Crime e Castigo, vale a pena ler um autor russo do século XIX,
para o contexto e para a contemporaneidade deles. Então eu queria que tu falasse um pouquinho sobre essas referências que te ajudaram a desenvolver não só o Avesso da Pele, mas a tua literatura, né? Só por curiosidade aqui, quem é que já leu o Avesso da Pele aqui? Alguém por acaso assistiu a peça, o Avesso da Pele? Quando esteve aqui, uma pessoa assistiu, 2. Não, só para saber o quanto eu posso avançar no spoiler aí do livro. Então, o Henrique, né, ele é um professor negro de literatura, ele tem esses conflitos internos, né, é alguém que a gente sabe do Henrique pela visão do Pedro, que é o filho dele, que está narrando essa história em primeira pessoa, mas que, quando se refere ao pai, ele trata a partir de uma segunda pessoa, ele trata como você. Como essa trajetória do Henrique é feita pela visão do Pedro, a gente tem aí, então, a gente acompanha a trajetória desse professor, desde a adolescência, né? Desde a infância, adolescência, e a gente vai acompanhando também essa consciência, como, na verdade, é a jornada de como um homem negro toma consciência social, racial e existencial, né? Essa é a caminhada, e isso não significa que é uma coisa consecutiva, né? Tudo acontece ao mesmo tempo. Então, ele tem essa consciência social, racial e existencial. O que significa? Significa que, primeiro, é um homem negro que, quando ele começa a namorar com a Juliana, né, e ele começa a começa a fazer leituras e a ter aulas com o professor Oliveira sobre o racismo, as origens do racismo, ele começa a entender, né, por que ele é tratado daquele jeito na família da Juliana. Quando ele se dá conta disso, ele percebe que também tem uma questão social aí envolvida, né? A partir desse momento, né, ele entra em conflito com a namorada, né, com a Juliana, eles terminam, e logo mais adiante a gente já tem aí o outro relacionamento do Henrique, que é com a Marta, que é uma mulher negra, né? E aí a gente tem uma outra dimensão, né, do racismo, que é como duas pessoas negras, né, têm que lidar com esse racismo cotidiano, né, numa cidade como Porto Alegre. Esse aspecto existencial, né, que você falou, e por isso o Dostoiévski aparece no livro, e não é uma escolha aleatória. Não sei se alguém já leu aqui o Crime e Castigo, né, do Dostoiévski, mas conta a história de um jovem de 22 anos, tem a idade do Pedro, e esse jovem ele mora em São Petersburgo, no século XIX. Ele vem de uma origem muito pobre, né, do interior da Rússia, e ele chega em São Petersburgo para cursar a Universidade de Direito, né, a Faculdade de Direito, mas a universidade era paga, não sei se ainda é, mas naquele tempo era paga, e ele não tem dinheiro para pagar a universidade, então ele acaba trancando a universidade, e, além disso, ele tem que dar um jeito de enviar dinheiro para a irmã e para a mãe que moram no interior, né? E aí, como ele não consegue dinheiro, ele começa a vender as coisas, né, que ele tem em casa, inclusive o relógio e as coisas que ele ganhou do pai, que já era falecido. Bom, aí ele começa a pensar em cometer crimes, né? E um dos crimes que ele comete é quando ele vai lá, né, penhorar a joia para uma agiota, e ele acaba matando a agiota, né, e aí mata uma outra pessoa, e assim por diante. Então, o interessante desse livro é a análise psicológica que ele faz com esse personagem, né? Algumas pessoas chamam Dostoiévski de um pré-existencialista. O que isso significa? Significa que é alguém que se pensa sem a mediação religiosa. É alguém que pensa em si sem colocar uma culpa na religião ou em Deus, né? É alguém que assume a responsabilidade pelos seus atos. Pensando nisso, foi o que eu tentei, de certo modo, fazer com o Henrique, né? O Henrique é esse professor que tem essa consciência racial,
ele sabe que o racismo estrutural age contra ele, mas como ele faz para separar o que é racismo estrutural, o que é culpa do racismo estrutural, e o que é culpa dele, no sentido de qual é a responsabilidade dele com as coisas que acontecem com a sua vida. Porque é muito fácil a gente jogar a responsabilidade das coisas que nos acontecem nos pais, em Deus, no racismo, ou seja lá o que for, ou seja, algo que seja maior do que as nossas forças, né? E, ao mesmo tempo, é também um combate, né? Acho que essa é a palavra, ele combate justamente o contrário, ou seja, quando ele acerta, né? Será que ele acertou porque as pessoas tiveram pena dele, né, por o fato de ele ser uma pessoa negra, ou porque, de fato, ele conseguiu fazer? Né? Então, esse é o exercício existencial que acontece no Avesso da Pele. Mas, para as pessoas negras, é um exercício muito difícil. Né? Não é algo fácil você fazer tentar separar, né, as coisas. Então, a minha influência ela vem do Dostoiévski, ela vem do Camus, do Sartre, Simone de Beauvoir, Francis Fanon, que são existencialistas, né, que são essas pessoas que pensam na sua existência como alguém que se responsabiliza, né, e é um ato de autonomia, né, ou seja, você se torna adulto, né, quando você toma as rédeas da própria vida e se responsabiliza pelas coisas que você faz. Né? E isso aparece também na personagem do narrador, do Pedro, porque para mim é muito forte ali aquela hora em que ele fala: vou tentar reconstruir essa história porque vocês não fizeram ela para mim. Né? Então é também esse caminho do Pedro, o filho, que é o narrador da história, numa tentativa dessa passagem existencial, de compreensão existencial, que o Henrique já teve, né? Esse diálogo que ele faz com o pai, né, essa carta ao pai que ele vai fazendo, é o que eu chamo da jornada do filho, né? Essa jornada de alguém que precisa se compreender enquanto filho, entender a perda do pai. E após esse luto, né, que ele está vivendo, e uma das temáticas do Avesso da Pele é o luto, a superação desse luto, essa jornada, essa invenção do pai faz parte dessa jornada e dessa trajetória. Somente com a invenção que ele vai conseguir, digamos, se curar, né, dessa perda e restabelecer uma nova relação com esse pai. Porque a morte de alguém próximo não encerra a nossa relação com ela. Ela se modifica, você transforma essa relação em outra coisa. Né? E é importante que ela se transforme em outra coisa para que você consiga viver a sua vida. Né? E não é o fato de você esquecer. Talvez essa pessoa fique mais presente na sua vida. E aí isso se liga com uma ideia de ancestralidade, com essa ideia de que os mortos fazem parte da nossa vida, e não essa separação tão categórica e tão violenta, né, que o Ocidente criou, né, com a questão da morte, né, das pessoas que vão embora e aí acabou tudo. Né? Eu acho que a gente acaba estabelecendo, de fato, uma outra relação com essa pessoa. E o Avesso da Pele é essa tentativa, né, tentativa pela imaginação, pela invenção, pela memória, pela lembrança, de trazer, né, a presença paterna, a presença desse pai, para que ele consiga viver, né, e sair desse ciclo de filho, né, e aí seguir a sua vida. Né. E aí eu vou te pedir para comentar, tu já deu uma indicação ali, porque toda essa construção narrativa, e é o que a gente também conversava, eu acredito muito que a questão desse teu narrador vá ser um dos grandes temas cobrados na prova, porque o teu narrador ele é muito específico, ele é muito único. Né? O Pedro, nessa tentativa de reconstruir uma história familiar, uma história paternal principalmente, ele conversa nessa carta com o pai
e quando ele está descrevendo a Juliana, quando ele está descrevendo a Marta, aparecem diálogos dos quais ele não estava presente e tal. Então eu queria que tu comentasse um pouquinho para nós sobre esse narrador, que eu sei que é um narrador bem complexo, né? Bom, qual é a regra dos narradores, né? A regra fundamental é: narrador em primeira pessoa, ele não pode ter acesso ao pensamento do outro, né? O narrador em terceira pessoa é aquele narrador onisciente em que ele tem acesso a todo mundo e ao que as pessoas estão fazendo. O que eu fiz no Avesso da Pele é tensionar um pouco essa regra, né? É dizer que, sim, o narrador em primeira pessoa pode ter acesso ao pensamento do outro, aquilo que ele não poderia, né, saber, o Pedro sabe. Mas é um saber inventado. Obviamente que ele não teria acesso à intimidade do pai naquele grau, né, que ele descreve no livro, nem a intimidade da mãe, né? Isso causa uma certa dificuldade de classificação desse narrador. E vi algumas questões, né, que saíram no vestibular do ITA, bastante problemáticas assim, as questões, talvez porque não tenham entendido muito bem qual é a dinâmica daquele narrador. Porque a gente pode dizer que o Pedro é um narrador onisciente? Será que é possível dizer isso, que ele é um narrador onisciente? Ou seja, esse narrador que sabe de tudo? Se a gente disser que ele é um narrador onisciente e que sabe de tudo, isso quer dizer que tudo o que ele está dizendo é verdadeiro. E a gente sabe que não é verdadeiro, né? Que ele inventa coisas, né? Agora, a gente pode dizer que ele é um personagem em primeira pessoa, né, que reproduz, né, o pensamento e a fala do outro. A gente pode dizer que ele é também. Mas assim, eu não queria estar na pele de quem vai fazer a questão, né, se fizerem uma questão sobre o narrador, porque vai ser bastante problemático, assim, porque não é um tipo de narrador em que você pode afirmar categoricamente que ele é onisciente ou que ele é um narrador de primeira pessoa, né, que não sabe das coisas e que ele está inventando, né? Então o que eu, enquanto autor, né, posso dizer é que é um narrador em primeira pessoa que se dirige ao pai em segunda pessoa e que, quando vai falar da história da mãe, é um narrador em terceira pessoa. Tá? Então, você tem aí esses três narradores, esses três níveis, né, de narração, e há um quarto nível, né, e aí quem acabou vendo isso foi um pesquisador da UFMG, um quarto nível de narrador, que é a mistura do Pedro com o pai, né, que daqui a pouco você está lendo e já não sabe quem é que está narrando a história, se é o Henrique ou se é o Pedro. Tem em alguns capítulos em que isso fica também complexo e confuso, propositadamente, porque você tem ali um narrador que se mistura com a memória do pai. Então, assim, eu acho muito provável que venha uma questão sobre o narrador, né, mas eu estou muito curioso para saber como é que vai ser feito essa questão. Isso me lembra sempre aquela história do Moacir Scliar, que o filho dele fez o vestibular quando ele era leitura obrigatória, e o filho chegou com o caderno de provas, e o Moacir Scliar foi fazer as questões sobre ele e errou. Né? Então, vamos aguardar dezembro. Assim, quando saiu o vestibular do ITA, logo depois, quando saiu o gabarito, a minha caixa de e-mail lotou de pais, alunos de cursinho, querendo que eu desse a resposta certa das questões. Acho que foram 4 questões, né, que saíram. E aí eu não respondi, porque eu não me considero exatamente a melhor pessoa para responder uma questão sobre o meu próprio livro. Pois que tirava. Mas depois que passou, assim, eles viram que eu não ia responder, eu fui tentar resolver as questões, né? E errei todas, assim, né? Errei
E errei porque eu achei que algumas questões foram problemáticas, assim, porque poderiam ser mais de uma certa, né? Para mim, quase todas estavam corretas. Enfim, eu acho que fazer questões é uma habilidade que poucos têm, assim. É verdade. Eu queria que a gente comentasse um pouquinho, Jefferson, porque na leitura do teu livro aparecem, né? Eu sempre falo que aparece a questão do racismo estrutural, óbvio, na figura do Henrique, né? É a grande temática, né, do livro. Só que me chama muito a atenção da figura da mãe do Pedro, né, da ex-esposa do Henrique, porque ela traz uma discussão que eu acho muito importante, muito fundamental, que é a questão de gênero. Né? Tem um momento em que ela acaba explodindo ali na narrativa, falando assim, mas ok que tu sente essas coisas enquanto homem negro, mas é diferente ser uma mulher negra no Brasil. Então eu acho que tem mais essa questão de gênero que eu queria que tu comentasse um pouquinho para nós, e eu acho que um outro tema que é muito forte no teu livro, que eu acho que é um grande tema para ser cobrado, é que por trás dessa ideia educacional do Henrique, né, dessa proposta de fazer os alunos entenderem Dostoiévski, há como se fosse um amplo panorama, que tu já usou essa palavra aqui hoje, da precariedade educacional. Né? Então, eu acho que são esses dois grandes temas. Um acaba se dividindo também com a questão de gênero, e o outro vai para essa precariedade da educação. Eu queria que tu comentasse um pouquinho para nós. Eu acho que, hoje em dia, é muito difícil a gente falar sobre o racismo estrutural sem fazer esse cruzamento de gênero e raça, que já é algo que vem sendo discutido no Brasil já há alguns anos, né, mas agora, nos últimos 15, talvez 10 anos, isso tenha ganhado uma força maior. Mas é algo que já vem sendo discutido lá na década de 70, 80, né, com Lélia Gonzalez, por exemplo, né, com a Sueli Carneiro, e que são autoras que vocês acho que teriam muito a ganhar, né, se conseguissem ler essas autoras, Angela Davis, Bell Hooks, que fazem uma reflexão muito profunda, importante, sobre esse cruzamento, né, do gênero e raça. É importante dizer que, quando o movimento negro, né, surge nos Estados Unidos, na luta pelos direitos civis, né, na década de 60, com Martin Luther King, Malcolm X, a gente tem ali uma liderança negra masculina, né, os Panteras Negras também, uma liderança negra importante, mas que não levava em consideração outros temas, né, como o feminismo, né, não levava o feminismo negro em consideração, ou seja, era algo que estava começando, mas que não levava em consideração essas questões. Então, com a chegada, né, dessas pensadoras negras no debate, a gente tem aí, então, um momento de refletir que, bom, a gente tem esse racismo estrutural que age, né, na vida dessas pessoas negras, né, de modo violento, mas que ele não incide da mesma forma. Então, os homens negros, geralmente, são os corpos, né, que são mais mortos pela polícia, são os mais encarcerados, são aqueles em que perdem os pais, né, precocemente, são aqueles que abandonam os filhos precocemente, ou seja, você tem toda uma... E aí, quando a gente vai para a mulher negra, você tem aí já a sexualização dessa mulher, né? Você tem a precarização do trabalho, você tem essa mulher negra que é a chefe da família, que cuida dos filhos sozinha, né? Então, são outros problemas, mas vejam que é resultado, né, do racismo estrutural. E a Marta, no Avesso da Pele, ela é essa voz, né, que é contraponto do Henrique. Né? O Henrique está preocupado com esse racismo estrutural,
que, de certo modo, assim, psicologicamente falando, é um pouco a mentalidade masculina, né? Ou seja, que olha de modo estrutural e não tem essa percepção mais particular que a Marta tem, né? Mais pessoal, ou seja, ela entende que o racismo estrutural existe, mas ela quer a resposta mais prática, ou seja, o que isso vai melhorar a minha vida agora, nesse momento, né? Onde é que estava o movimento negro que não impediu a minha mãe de morrer, né? Que não impediu o assédio que eu sofri na praia, né? As violências que ela sofreu com o primeiro namorado dela, a sogra que fez ela de empregada. É disso que ela está falando, né? E o Henrique está pensando, né, em umas coisas mais de estrutura. Vejam que os dois argumentos não estão errados, mas são maneiras de ver o racismo. E também é um modo de dizer que pessoas negras podem e devem pensar diferente, né? Ou seja, nós não somos um bloco único. Pessoas negras são diferentes, assim como pessoas brancas também são diferentes e pensam diferentes. E até no modo de lutar contra o racismo também, né, cada um age de determinada maneira. Então, a Marta representa isso, assim, né, esse contraponto ao Henrique. Eu vou ler aqui um trecho que eu acho que eu gosto muito quando eu estou lendo, quando eu vejo de onde é que saiu o título, quando é que ele aparece ali no meio da narrativa. E botei um monte de asterisco aqui quando eu li a primeira vez, e que é um capítulo em que o Pedro está relembrando dos 9 anos de idade de uma conversa que ele teve com o Henrique, né? E aí diz o texto: no entanto, agora eu sei que você estava me preparando. Você sempre dizia que os negros tinham de lutar, pois o mundo branco havia nos tirado quase tudo e que pensar era o que nos restava. É necessário preservar o avesso, você me disse. Preservar aquilo que ninguém vê. Porque não demora muito e a cor da pele atravessa nosso corpo e determina nosso modo de estar no mundo. E por mais que sua vida seja medida pela cor, por mais que suas atitudes e modos de viver estejam sob esse domínio, você, de alguma forma, tem de preservar algo que não se encaixa nisso, entende? Pois entre músculos, órgãos e veias existe um lugar só seu, isolado e único. E é nesse lugar que estão os afetos. E são esses afetos que nos mantêm vivos, né? E é daqui que sai o título do livro, e que eu acho que é justamente essa ideia, né, que tu estava falando, que por mais que o Henrique e a Marta tenham objetivos com as discussões diferentes, né, e eu acho que o Henrique tenta passar isso, dessa ideia que é existencial, de se compreender, né, aquilo que está dentro de nós, né? É tentar, de alguma forma, preservar esse avesso, né, e preservar esses afetos, e isolar justamente esses afetos desses rótulos, né, que nos colocam. E por isso que esse trecho ele está para além, né, da questão da cor da pele. Claro que a gente sabe que a história é sobre as pessoas negras, mas a identificação que os leitores têm, ela está para além da cor, porque esse avesso é o que todos temos, né, é o que nos torna humanos, né, essas contradições, os nossos afetos, os nossos sonhos, né? Tudo isso que a gente carrega dentro de nós e faz da gente pessoas. E quando eu pensei em escrever esse capítulo, eu não tinha ideia, né, do que escrever para fazer uma referência ao título, porque eu escrevi esse capítulo já na preparação para ir para a gráfica. E aí, quando eu me convenci que o título ia ser esse mesmo, né, o Avesso da Pele, até o último momento eu não tinha certeza, né, de que seria esse o título. Tiveram outros, eu fiz uma lista de 10, né, títulos, e tentei convencer os meus editores, e não consegui, né. Me lembro de um título que era
pegar em armas contra um mar de angústias. Terrível, né? Eu não queria falar nada. Mas, assim, é um trecho do Shakespeare, né? Pegar em armas contra o mar de angústias, do solilóquio do ser ou não ser, eis a questão. Tu notou agora que tu falou, tu ficou em silêncio, todo mundo também ficou em silêncio, e todo mundo só respirou a hora que falou assim, terrível, né? Ufa, ainda bem que ele falou. E aí, quando eu vi que eu tinha que ficar esse título, eu pensei, eu preciso escrever alguma coisa para fazer uma referência. E aí que eu fui dar uma caminhada na praça no Parque da Redenção e vi um menino negro que eu julguei que fosse o pai, né, e eles estavam sentados num banco e o filho tagarelava com o pai, e eles conversavam ali. E eu sentei no banco da frente e fiquei observando os dois. E pensei, e se o Henrique tentasse falar para o filho, naquela idade ali que eu vi, né, o menino devia ter uns 8 anos, por aí, se o Henrique tentasse dizer para ele o que é o racismo, né, e o que ele pode fazer para se defender. Né. E aí foi que eu comecei a pensar nesse capítulo, que é essa conversa que o Henrique tem com o Pedro, que é uma conversa difícil, é uma conversa muito dura. Como é que você diz para o seu filho de 8 anos ou 9 anos de idade que o racismo existe? Talvez nessa idade as crianças ainda nem entendam ainda o que é cor, porque que as pessoas têm cores, né? Eu me lembro que quando eu comecei a falar com meu filho sobre isso, ele tinha ali por volta dos 6 anos, mais ou menos, né? Eu levei ele numa exposição no Santander ali, cultural, e tinha uma exposição de grandes fotografias, assim, né? E a gente parou na frente de 2 quadros. Um era um rapaz branco, ele estava com roupas de basquete, assim, e do outro lado era uma fotografia de um homem negro com as vestimentas que lembrava as culturas africanas, né? E com a pele bem retinta, assim, né? Aí eu parei na frente desses 2 quadros e olhei para o meu filho e perguntei, João, qual é a diferença entre os dois? E ele ficou olhando assim, olhou e disse, a roupa. E ali eu percebi que ele, assim, cor, assim, ele não tinha passado ainda pela cabeça dele que as pessoas tinham esse rótulo, né, de cor. Então, esse diálogo aí que você leu é essa tentativa apressada, né, e, ao mesmo tempo, delicada, de você dizer algo que é muito duro, muito violento, para uma criança, né, e ter a certeza de que ela vai entender que ela precisa... É mais ou menos assim, olha, tá, eu te falei tudo isso, mas o que você precisa saber mesmo é preserve o seu avesso. Basicamente é isso que ele acaba dizendo para o filho dele. E eu vou aproveitar esse momento para abusar do Jefferson, porque um passarinho me contou que na tese dele... Um passarinho contou que... Está dizendo isso porque ele corrigiu a minha tese, ele leu a minha tese e salvou a minha vida, porque eu não entendo nada de ABNT e nota de rodapé, assim, eu só escrevi a tese. Assim. Nota de rodapé, o Jefferson escreve muito mal, diferente de literatura. Literatura ele escreve muito bem, nota de rodapé ele tem uma dificuldade. Esse passarinho me contou que o Jefferson trabalhou na tese dele com uma outra leitura obrigatória de vocês, que é o Niket, uma história de poligamia. E eu lembro, né, que eu comentei com ele quando saiu a lista, eu falei, pô, que legal, o teu livro na lista de leituras obrigatórias e o livro que tu estudou na lista de leituras obrigatórias, né? E que eu sei que é um livro muito importante para ti e que tem, nas tuas pesquisas acadêmicas, tem essa linha mestra também na tese sobre a questão da paternidade, né? E que, ao fim, também é um ponto fundamental aqui na relação entre o Pedro e o Henrique, né? Que é uma relação de construção paternal ali. Esse diálogo aqui que eu li é uma demonstração disso, né? É como que se constrói essa relação paternal.
Então eu queria aproveitar do Jefferson, que é um especialista em Niket, para que ele nos comentasse também um pouquinho sobre esta obra específica. E que eu sei que o teu comentário é bem legal sobre, e eu queria que tu falasse um pouquinho, talvez, de uma relação, né, entre esses dois livros. Bom, o Niket... Alguém já leu aqui o Niket? Quem não leu, leia. Assim, é um grande livro e me ajudou a pensar a minha tese quanto à questão dessa representação paterna, que era o que eu estava estudando. Fiquei muito feliz de ter visto o Niket como uma leitura obrigatória. E a história é muito interessante porque, primeiro, que é um contato, né, que a gente tem com a literatura moçambicana, com a cultura moçambicana. Acho que é um outro olhar que a gente tem, diferente do olhar do Mia Couto, por exemplo, né, que é um grande autor moçambicano também, mas é quando a gente tem acesso, né, assim, a algo que nós vemos quase como algo exótico, né? Ao mesmo tempo que a gente tem uma ligação muito próxima com os países africanos, a gente também tem esse olhar exótico, né, que nos distancia também, né? Então, acho que ler a Paulina Chiziane, ler o Mia Couto, nos ajuda a compreender um pouco melhor, né, que cultura é essa, né? E o Niket, ele conta a história da Rami, né, que é uma moçambicana que casa com o Tony, também é um moçambicano. Eles casam no regime católico, e você sabe que no regime católico você só pode casar com uma pessoa, né? Mas existe também a possibilidade da poligamia, né? Que é quando o homem se casa, né, com várias mulheres, e ele tem várias esposas. Só que tem regras, né? Tipo, não é assim bandaleira, né? Tipo, né, vai casando com a pessoa. Você precisa ali ter condições, né, de sustentar essas mulheres. Tem a ver também com uma cultura ancestral de proteção, de coletividade, de aumentar a sua família para conseguir ter mais subsistência, ou seja, tem uma série de coisas envolvidas. Só que esse Tony, né, ele engana a Rami e ela descobre que ele tem mais 6 esposas, né? Ele só não contou para ela, né? Surpresa! Isso a gente já sabe já no início do livro. E aí a Rami, ou Rami, né, não sei como é que pronuncia, ela vai atrás dessas mulheres e ela encontra a primeira mulher e aí briga, vão parar na delegacia e tal, e aí ela começa a se dar conta que ela não tem que brigar com essas mulheres, mas se aproximar delas e fazer e se ajudarem mutuamente até se juntarem para se vingar, né, do Tony, né? Eu estou simplificando a história, assim, né, porque a história é muito mais do que isso. Mas o que me chamou a atenção, mais do que essa história, é esse conflito da tradição com a modernidade, né? Então, a gente tem uma Moçambique que se utiliza, né, das tradições, né, e também dessa modernidade do Ocidente e das religiões também católicas, evangélicas, né, e todas essas religiões que vão entrando dentro dessas comunidades. E o modo como o patriarcal, né, o patriarcalismo e o machismo entram também nessa estrutura, tirando proveito das tradições, né, porque um dos argumentos do Tony quando a Rami descobre, ele diz para ela que não, mas aqui em Moçambique também existe a poligamia, né? Ele só não falou para ela, mas então a gente tem aí um conflito, né, entre a tradição e a modernidade. E aí foi aí que eu entendi o que era essa paternidade que tanto eu estava discutindo. Porque no livro há muitas referências sobre a ausência paterna do Tony, né? Enfim, vai fazendo filho e não cuida de ninguém, né? E em algumas comunidades a gente tem essa ideia de que os filhos eles são responsabilidade da família, né? Não é responsabilidade apenas do pai e da mãe.
mas os tios, né, os primos mais velhos, também são responsáveis pela criação daquela criança. Então, é uma coletividade, né? Só que o Tony não fazia nada, né? Então, ele se utilizava, né, digamos assim, desse discurso para não ter responsabilidade nenhuma, né? E aí foi que eu entendi que a paternidade ela é traumática, né, seja em qualquer lugar do mundo, né, seja em Moçambique, ou seja no Brasil, ou seja na Europa. E aí me ajudou bastante a pensar no Henrique, que não é um personagem idealizado, mas também não é um pai traumático, né? Ou seja, tentei encontrar um meio termo, né? O Henrique é esse pai meio termo, assim, né? Não é nem o traumático e nem um pai idealizado. Pessoal, nós vamos abrir agora. Não sei se algum de vocês quer fazer alguma pergunta para o Jefferson, se alguém quer tecer algum comentário. Aproveitem esse momento. Quer? Pera aí. Espera aí. Eu vou descer. Obrigada, senhor. Boa noite. Eu queria saber como é que tu enxerga essa censura que o Avesso da Pele passou, e mesmo com a censura, ele está mais ainda em alta, né, por ter mais descobertas sobre a obra. Queria saber o que tu achou. Eu achei que o pessoal é bem sem noção, assim, né? Realmente é surpreendente, porque o Avesso da Pele eu já tinha recebido algumas reclamações, né, sobre o Avesso da Pele, mas não por causa da linguagem. Recebia reclamações porque diziam que era um livro violento, falava mal dos policiais, que os adolescentes não podiam ter acesso a uma leitura tão violenta, né, e tal. Em algumas escolas, não muitas, mas em algumas escolas sempre ouvia assim algum ruído assim, né, de alguém dizendo alguma coisa. Mas agora foi diferente, porque a acusação era que o livro era pornográfico, né, que o livro trazia algumas cenas e que os adolescentes não sabem, né, ou não podiam ver, né, e tal. Não sabem. E aí eu fiquei pensando que, como o Avesso da Pele já era um livro que vinha sendo lido, já tinha ganhado o prêmio Jabuti, está sendo traduzido para vários países, e já tinha assim, um lugar estabelecido, digamos assim, nas escolas, né? É um livro que foi para as escolas há 2 anos, né? Então, o que eu entendi é que foi o livro da vez, né? Poderia ter sido outro livro, né? Pode ser que a diretora pegasse e folheasse lá o livro da Tayane, por exemplo, Micaia, a Tayane, minha companheira que está aqui, que é escritora também, e poderia ter folheado lá e visto, vamos censurar esse livro aqui, né? Porque eu acho que é um movimento, né? Um movimento conservador, um movimento que não busca reflexão ou que não quer refletir sobre determinados temas, né? E assim, o meu livro não é sobre sexo, né? Se alguém quiser atrás do livro tentando achar essas cenas, vão ficar um pouco decepcionados, né? Porque não tem a temática do livro não é essa, né? Não é a sexualidade. Mas eu vejo que é meio que uma cortina de fumaça para não discutir outros temas importantes, que é o racismo estrutural, né, a precariedade do ensino, o racismo e, enfim, outros temas que o livro apresenta. Então, assim, eu fiquei triste, né, com o que aconteceu, mas, por outro lado, o livro vendeu para caramba, né? O que é bom. O que é bom, né? Então, fico feliz que isso tenha acontecido, mas fico triste que a gente ainda tenha eventos como esse, né, como a censura. Vou contar um segredo. Sabe que eu passei a perna na Tayane direitinho para ler o livro dela antes de ser publicado? Porque a Tayane fez o doutorado na PUC e a tese dela é o Micaia.
Sim. E aí eu lembro que a gente estava num grupo de discussões do Assis, num grupo de pesquisa do Assis, que era para discutir como é que as pessoas tinham trabalhado a questão teórica. E aí, só que na PUC, quando a gente apresenta a tese, a gente deixa a tese... Como é que é o nome daquilo, Tayane? Deixa em segredo, né? Que tem uma cláusula lá que tu pode deixar em segredo durante 5 anos para publicar o livro, né? Então, a tese da Tayane não está disponível no site de teses. Aí, na hora de distribuir as teses, né, eu falei, deixa que eu fico com a da Tayane. Daí eu tive que mandar uma mensagem para ela, puxa, vou ter que estudar a tua tese, tem como me mandar? Daí ela me mandou e eu li antes de sair publicado. Isso aqui, ó, não é só para usar chapéu. É só para usar chapéu. Alguém tem mais alguma pergunta? Vou fazer um exercício aí agora. Calma. Tu e tu. Vamos ver. Calma. Boa noite. Eu gostaria de saber, pela tua visão, né, uma pessoa intelectualizada que conhece muito, como tu vê essa luta contra o racismo estrutural, levando em consideração a individualidade, não só dos escritores negros, mas das pessoas em geral, porque é muito complexa as nossas relações, né, são muito complexas, e eu acredito, né, que lutar contra uma opressão como essa seja ainda mais complexa, levando em consideração ainda essas diferenças que a gente tem internamente, né? Fazendo um paralelo com o núcleo familiar, com os amigos, que a gente sempre tem discordâncias. Eu gostaria de saber como tu enxerga isso. Enfim, acho que é isso. Eu acho que a literatura ela tem essa capacidade de contestar a sociedade, né? A arte, em geral, ela contesta alguma coisa, né? Toda arte, quando ela se propõe a algo ético, né? Essa responsabilidade ética com o outro, ela contesta a vida como ela é, ela contesta a sociedade como ela é. E eu enxergo a arte, a literatura também dessa forma, né? Então, quando eu escrevo, eu não coloco os meus personagens negros para lutar contra o racismo, né? Eu coloco os meus personagens negros para contestar a vida como ela é. E, nesse sentido, é importante que a gente entenda que a minha luta, né, enquanto homem negro, é por uma sociedade mais justa, né, mais igualitária e assim por diante. Mas, enquanto escritor, né, a minha luta é escrever o melhor livro possível, né? Esse é meu grande intuito, assim, né, é fazer um livro em que eu consiga prender a atenção do leitor, né? Pegar, sei lá, esse livro, encontrar aquele leitor que nunca leu um livro inteiro, por exemplo, né? Hoje eu encontrei um rapaz, me parou na rua, e super emocionado, e disse que ele aprendeu a ler há 2 anos, e é um rapaz de 20 e poucos anos, né? Que ele era analfabeto, e ele aprendeu a ler com o meu livro. Assim, né? E ele estava super comovido, assim, me abraçou, ficou super emocionado, né? Então, esse é o meu compromisso, né? Agora, se o que eu escrevo também serve, né, como uma bandeira, né, para lutar contra a opressão, contra o racismo, eu também vou achar maravilhoso, né? Porque eu acho que a literatura também tem essa contribuição. O meu único receio é ser reduzido a uma literatura de denúncia, de combate, né, contra a opressão, porque é isso também, mas não é só isso, né? Então, acho que é o cuidado que eu, e não só eu, mas o Itamar, a Conceição, a Eliane Alves Cruz, né, também tem esse cuidado quando vão escrever. Boa noite. Eu queria te perguntar como é que foi tua reação quando tu viu que teu livro estava na lista de leituras obrigatórias da URGS. Foi uma surpresa, assim, que me fizeram, porque me chamaram para fazer uma fala lá no Instituto de Letras, né, na URGS. Acho que foi no início desse ano,
Não me lembro quando é que saiu a lista, mas foi uns dias antes de sair a lista. E aí me chamaram para fazer essa fala, e ao final da fala veio professores e também um coletivo do diretório acadêmico. E aí eles disseram que tinham encaminhado um ofício, né, pedindo para que o Avesso da Pele fosse leitura obrigatória. E aí, em seguida, veio a diretora do curso de letras dizendo que já tinha sido encaminhado antes do ofício, né? Enfim, o Avesso da Pele ia se tornar leitura obrigatória. E eu fiquei assim sem reação, né? Porque eu fiquei 8 anos estudando na Universidade Federal, né? Foram 8 anos tentando me formar e depois o mestrado. E eu conheço bem aqueles corredores, aquele instituto, conheço bem os professores, né, que estiveram e ainda estão lá. E foi muito emocionante assim, né, poder ver que a minha caminhada ali dentro, de certa forma, também me constituiu enquanto escritor e me levou a escrever o Avesso da Pele, né. Eu sou muito grato à Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Sou muito grato às pessoas que me mantiveram lá, né, a minha família e a população em geral, que paga os seus impostos para que as pessoas consigam estudar gratuitamente na Universidade Federal. Então, eu fiquei muito feliz assim, de poder ver um livro que eu escrevi, que não acreditava muito, se tornar, né, leitura obrigatória. Oi, primeiramente, boa noite. O Henrique, ele tem um relacionamento com a mãe do Pedro. E, apesar do racismo, é um relacionamento extremamente complexo e profundo, né? E até abusivo, né? E eu queria saber para ti como que foi ter feito a construção desse relacionamento e a construção dessa personagem tão intensa. Bom, é um relacionamento, como você disse, complexo, né? E eu tomei o cuidado também de, primeiro, mostrar o relacionamento do Henrique com a Juliana, né, que era um relacionamento interracial. E a gente viu ali naquele relacionamento que tanto a Juliana quanto o Henrique não sabiam lidar muito bem com a questão do racismo. A Juliana não entendia, também por causa da pouca idade, né, as reivindicações, né, do Henrique. E aí não dá certo essa relação, e aí a gente parte para uma representação de uma relação negrocentrada, né, ou seja, duas pessoas negras se relacionando. Teoricamente, não era para eles terem problemas com a questão racial, né? Afinal de contas, são duas pessoas negras, né? E como o Henrique diz, a sociedade se tranquiliza quando vê pessoas da mesma raça juntas, né? Quando inverte, aí é problemas, né? Aí temos problemas. E aí, o que eu quis mostrar, né, nessa relação é que, primeiro, não se escolhe alguém, né, pela questão da cor da pele, né? Porque, se fosse assim, o Henrique teria dado certo, né, com a Marta. O que está em jogo ali é uma incompatibilidade de gênios, né? Há uma incompatibilidade de duas pessoas sofridas, psicologicamente afetadas, né, não só pelo racismo, mas pela vida, né, e de pessoas que, de fato, não conseguem se relacionar, né? Isso não tem a ver, necessariamente, com a cor da pele, né? Tem a ver com pessoas que pensam diferente, que têm trajetórias diferentes, né? Então, eu tentei mostrar, nessa relação, o quanto uma relação afetiva ela pode ser difícil, e se você ainda tiver, se você acrescentar a questão racial, ela fica mais difícil ainda, né? Tanto que alguns leitores me disseram que, às vezes, esqueciam que eram duas pessoas negras que estavam ali naquele relacionamento, né? E aí depois se lembravam quando eles entravam nessa discussão. Porque o que eles discutem ali é uma discussão de casal, né? É uma discussão que os casais costumam ter.
Claro que ali, né, a gente tem uma relação abusiva, né, no sentido de você ter alguém como o Henrique, né, que aceita as coisas, né, e da Marta, que vem cheia de marcas, né, violentas que ela recebeu e desconta nesse casamento, né. Então, é tentar dar uma complexidade para as relações afetivas. Primeiramente, boa noite. Ao ler o livro, eu notei alguma relação do Avesso da Pele com a filosofia de Sartre, no livro Ser e o Nada, que ele utiliza do termo de carne com um para si e não para um ser em si. E se você teve alguma relação, ao construir a relação de pele com a carne, como se fosse um para ser e não um ser em si. É interessante você trazer o Sartre, porque um dos autores que eu utilizei, né, assim, que eu pensei, né, na hora que eu estava fazendo o Avesso da Pele, foi o Frantz Fanon. O Frantz Fanon foi muito amigo do Sartre. O Frantz Fanon, que é um psiquiatra negro e que escreveu um livro que vocês também poderiam ler, que é o Pele Negra, Máscaras Brancas. E o Frantz Fanon foi muito amigo do Sartre. E o Frantz Fanon se tornou existencialista também, né? E o que me ajudou a pensar nesse personagem. O Sartre fala uma coisa interessante também nesse livro, né? Não nesse livro, mas na apresentação que ele faz do Frantz Fanon, em que ele diz que outras pessoas podem esconder a sua identidade. Daí ele usa o exemplo do judeu, né? Ou seja, o judeu, se ele quiser passar por não judeu, ele pode passar, né? O Sartre dizendo isso. E uma pessoa negra não pode colocar a sua identidade no bolso, né? Ele não pode esconder a sua identidade, ela aparece, né? Então, essa é a defesa, né, que o Sartre faz do Frantz Fanon. E, de certo modo, tem alguma coisa que passa, né, pelo Fanon e, consequentemente, também depois no Henrique, no meu personagem. Primeiramente, boa noite. Acho que minha pergunta vai acabar sendo um pouco parecida com a dele, porque uma parte que mais me pegou assim do livro foi quando eles decidiram fazer terapia de casal e o Henrique está muito fechado, enquanto a Marta está tentando realmente salvar o casamento, e ele acaba falando palavras que talvez ele nem acredite para confortar um pouco ela ali naquele momento, porque ele fala que a psicanálise é para brancos, assim, que seria não teria uma direção, não seria direcionada para os negros, tipo, porque tem muito mais na relação deles do que só conflitos entre um casal ou questões das próprias pessoas. Tem o racismo que engloba os dois também. E eu fiquei muito curiosa sobre essa questão, porque eu vi que, numa pesquisa, não sei se está certo, mas que tu acaba se baseando muito em filosofia, teorias da literatura e da psicanálise mesmo, tipo, talvez do Freud. E eu fiquei em dúvida, por esse ponto, se essa era a tua opinião mesmo, se a psicanálise não era feita para os negros, ou se seria uma opinião do Henrique no livro mesmo. Rafael, as perguntas estão tão... Né, Olha! Eu acho que eu estou pensando em voltar a dar aula. Olha! Alto nível, assim. Então, sabe quando o Avesso saiu, eu comecei a ser chamado para ir em grupos de psicólogos e psicanalistas e psiquiatras, porque eles começaram a querer entender, né, o que significa essa afirmação que tem no livro, de que a psicanálise tem cor e ela é branca, né? E eu confesso para vocês que eu escrevi esse trecho assim, de maneira muito rápida e sem a pretensão de causar qualquer tipo de embate ou de conflito. Na verdade, eu só precisava terminar aquela cena, né? Assim, e aí eu pensei, claro que eu já tinha lido Frantz Fanon, já tinha lido uma série de coisas, e eu pensei que colocar uma frase como essa seria uma maneira de terminar aquela discussão. E pronto, né? Aí, quando o livro saiu, eu fui chamado nesses grupos, não para falar exatamente do livro, mas para me defender, assim, né? Porque
as pessoas estavam me acusando de falar mal da psicanálise, de falar mal do Freud. Mas o que você tem contra o Freud? Né? Ele fez um monte de coisa. E a questão não é falar mal da psicanálise e nem do Freud. Né? A questão é trazer uma reflexão sobre a construção de conhecimento psicanalítico. Ou seja, é uma construção branca, eurocêntrica, que, quando no seu nascimento, né, o nascimento da psicanálise, não leva em consideração questões como racismo, por exemplo. Não leva em consideração as questões do feminismo. Não leva em consideração as questões da homossexualidade. Né? Ou seja, você tem aí um nascimento da psicanálise que vai deixar de fora um monte de coisas. Então, quando o Avesso da Pele faz essa afirmação, ele está trazendo, né, para o leitor uma possibilidade de reflexão sobre o papel da psicanálise nos dias de hoje. Ou seja, um psicanalista não pode mais trabalhar como se trabalhava na década de 50 ou 60. Ele precisa ter mais instrumentos para que ele possa lidar com aquela pessoa que está sofrendo na frente dele. Então, se eu tenho um paciente negro que está me dizendo que ele sofre com o racismo, eu não posso dizer para ele, olha, isso é questão da sociedade, eu quero falar de você. Mas e se você também é, né, essa violência que ele sofre? Então, se o psicanalista ele tem acesso ao Francis Fanon, se ele tem acesso a Angela Davis, se ele tem acesso a Lélia Gonzalez, a Sueli Carneiro, é claro que ele vai ter muito mais possibilidades de ajudar aquela pessoa do que se ele apenas lê os psicanalistas e pensadores brancos. Né? Então, acho que é por aí. Eu posso reproduzir várias falas aqui. As primeiras, assim, foram assim... então tá, eu fiz toda essa reflexão que eu fiz com vocês. Né? Aí chegou uma psicanalista e falou assim para mim, tá, então eu entendi. Então quer dizer que agora eu não posso mais atender pessoas negras. Aí a pessoa, você não entendeu nada do que eu falei. Daí eu contei toda a história de novo e disse, gente, se a gente for por aí, então a gente não vai ter mais homens atendendo mulheres, mulheres atendendo homens, adultos atendendo crianças, né? Enfim, não é desse jeito. Né? Eu estou falando é que você precisa se instrumentalizar melhor, né? Porque o problema não é a psicanálise, é o que a gente faz com a psicanálise. Né? É isso que está em jogo. Né? Porque o que o psicanalista quer é melhorar a vida daquela pessoa, que ela viva bem. Né? E, para isso, você também precisa entendê-la, né? Em sua... Né? É isso. Boa noite, Jefferson. No colégio que eu estudo, a gente está agora trabalhando em literatura, o Avesso da Pele, e a nossa professora trouxe uma questão, uma observação dela na última aula, que ela acredita que o personagem do Henrique seria o personagem principal da obra. E aí eu fiquei muito curiosa para saber a sua opinião, a opinião do autor, o seu ponto de vista, qual seria o personagem principal, se seria o Henrique ou se seria o próprio narrador, o personagem do Pedro. Então, gostaria, inclusive, de trazer o teu ponto de vista amanhã na aula, seria bem interessante. Questão de vestibular. Você ficaria muito brava se eu disser que eu não sei. A URGS vai cobrar. Eu vou errar essa também. Né? Talvez a URGS acerte. Né? Assim, né? O meu palpite, assim, o meu palpite é que o personagem principal é o Henrique. Né? Ele é o personagem principal, porque a gente sabe mais do Henrique do que dos outros personagens. Né? A gente sabe algumas coisinhas do Pedro, sabe um pouco mais da Marta, né? Sabe um pouco mais das outras pessoas que vão aparecendo na vida, mas a gente sabe que o foco é no Henrique. Né? As coisas acontecem com ele. Então, se a gente for colocar nesses termos, assim, quem é o personagem principal, né? Assim, o protagonista, eu arriscaria dizer que é o Henrique.
mas sem esquecendo que quem está narrando a história é o Pedro, né? Então, eu não sei que tipo de questão, por exemplo, poderia ser formulada, e acho que seria muito difícil responder isso. Como é que você transforma o narrador em primeira pessoa num narrador secundário, né? Ou seja, narrando a história de uma outra pessoa? Eu não sei, é bastante complexo. Depois tira uma foto com o Jefferson e já coloca no slide da apresentação. Fala, o autor não sabe. Referências, coloca essa foto. Exato. Pessoal, nós já estamos aqui num horário avançado, o Jefferson ainda vai assinar os livros, então eu vou entrar na nossa última pergunta, ok? Oi, Jefferson. Então, como tu mesmo falou, o teu livro ele aborda muito a questão da precarização do ensino e também como funciona a estrutura das escolas de periferia, né? Então, assim, da tua visão, além de escritor, eu queria saber quantas vezes tu já se sentiu como o Henrique em alguns momentos, né? A tua visão como professor sobre isso. Olha, para quem já deu aula para o sexto A, sexto A não, né? Para o sexto E, sabe, tem uma gradação, né? Contar um segredo para vocês, né? A sexta A é a melhor turma, a sexta B é mais ou menos, e assim vai, né? Então, quando você tem aula com a sexta E, assim, faz o sinal da cruz antes de faz o sinal da cruz e entra, né? Porque é realmente uma experiência, acho que todas as pessoas deveriam enfrentar, transformadora, né? Muito transformadora, assim, né? Eu acho que eu só me tornei escritor porque eu passei pela sala de aula e passei assim, primeiro, sem ter nenhuma perspectiva de que eu seria professor, né? Assim, eu entrei meio o que aparece, né? O que apareceu aí, me colocaram numa sala e de repente eu era estagiário e de repente eu já assumi como professor, como é que se chama, contratado, e eu ainda estava na graduação ainda. E aí dei aula para todos os níveis, né? Eu comecei dando aula como estagiário para uma turminha de segundo ano, eles tinham 8 anos mais ou menos, né? E foi a primeira turma que eu entrei e eu tinha que contar histórias para esses aluninhos, né? Pequenininhos assim. E na época não tinha crianças próximas a mim, assim. Ninguém da minha família era pequenininho assim desse tamanho, né? E aí vocês imaginem eu, né, com 20 e poucos anos, entrando numa sala de aula com os pequenininhos ali, com os olhos brilhando assim, né? E eu com um livro na mão, né, A História de uma Nuvem, eu acho que era o título do livro. E aí eu comecei a falar com eles tudo em diminutivo, assim, né? E eles começaram a me olhar assim com uma cara, o que esse cara está fazendo? E foi assim que eu comecei a minha docência. E aí, tudo isso para dizer que o Henrique não seria o Henrique se eu não tivesse tido essas experiências, né, de sala de aula. E só uma última coisa, quando eu publiquei o Avesso da Pele, eu ainda era professor, né? Então, eu publiquei em 2020 e ainda fiquei mais 2 anos dando aula. E eu trabalhava, na época, em 2 escolas particulares. E tem uma cena no livro que abre com a reunião de pais, né? E aí o Henrique faz uma afirmação, né, dizendo que a reunião de pais é quando abre as portas do manicômio, né, em que o professor tem que falar com os pais, né? E aí o Henrique já está naquela coisa assim de não querer mais, né, dar aula. E aí chega a mãe de um aluno e ele confunde o aluno, né, diz que a nota é de outro e fala mal do aluno. E aí vem o pai do aluno e bate na criança. E aí eu fiquei com um receio, né, que depois que o livro fosse publicado, que eu fosse demitido da escola, né, porque dos pais acharem que eu estava falando mal daqueles pais, né. Era também, né, mas eu só não, mas claro, é uma história que de muitos anos atrás, né, não é uma história contemporânea. Mas aí acontecia o inusitado, né, que
os pais, depois que o livro foi publicado, né, daí eu tinha essa reunião com os pais, falava lá do Enzo e da Valentina, né, assim, e aí chegavam os pais, eu dizia o que eles tinham feito e não tinham feito, e aí no final do atendimento eles vinham com o Avesso da Pele e me pediam um autógrafo do livro, né? Então, foi agora, isso. E quando o pai chega e fala, eu sou o pai do Antônio, eu queria saber como é que ele está. Tu não faz a menor ideia quem é o Antônio. É que há 3 tipos de aluno, e eu vou dizer qual é o pior, né, nesses momentos, né? O melhor tipo de aluno é aquele que te incomoda. Porque aí você lembra dele. E aí você não vai errar quando você tiver que falar com os pais. Você já tem assim uma lista, né, de coisas para dizer para esse pai, para essa mãe, você tem que fazer alguma coisa porque eu não aguento mais. Como né? é que vocês criaram isso? Como é que vocês criaram? Aí tem o segundo tipo de aluno, que é o nerd, né? Assim, esse, ele faz tudo, ele senta na primeira fila, ele te ajuda, ele te lembra que você deixou tema, que você esqueceu que tinha que corrigir, então é esse aluno, né? Assim, agora, há o pior de todos, que não é nem o nerd e nem o que te incomoda. É aquele que só vem. E aí vem, você pode falar aí como é que está o Vinícius? Aí, quem é o Vinícius? Aí você lembra que é aquele lá que está sentadinho lá, que nunca falou contigo, que entra e sai assim da aula. Então, esse eu entrava em desespero. Assim. Eu sempre falo assim, ele está bem, há coisas a melhorar, mas está bem. Mas já teve uma vez que... Está melhorando. Nossa, do primeiro trimestre para cá, foi um salto exponencial. Já teve uma vez que eu fiz isso, assim, né? Eu fui... Não, ele está bem, está melhorando. E a cara da mãe e do pai começaram a me olhar assim. Está melhorando? Foi isso que me disse. Mas só porque ele é o de química ali, disse que ele não está fazendo nada. Aí tu tem que sair, né? Mas na minha... pessoal, olha só. Infelizmente, nós estamos com o horário avançado. Novamente, em nome da Editora Olimpo, eu quero agradecer aqui imensamente a Atitudes Educação, que nos cedeu aqui, nessa parceria, o espaço. Quero também agradecer... eu vi que agora, além do Alfredo, também está a Camila, que são os nossos parceiros da Livraria Paralelo 30, que eu indico que vocês visitem-nos, fica ali na Vieira de Castro, ali na Redenção, eles estão abertos de domingo a domingo. E que estão com os livros das leituras obrigatórias e estão com os livros do Jefferson também, à venda aqui na saída, ok? E, principalmente, agradecer novamente ao aceite do Jefferson de vir aqui passar esse momento que foi incrível, né? Eu fico muito feliz, assim, eu falei isso para ele já, não é sempre que a gente tem um amigo que é leitura obrigatória, então eu fico muito feliz com isso, eu agradeço imensamente ao Jefferson pelo aceite, a presença da Tayane também, que está aí, do Micaia. Leiam o Jefferson Tenório, leiam a Tayane. Leiam o Rafael Bassi. Não fui eu que disse. E o Diego Zanella vai falar umas palavras? Não? Então o chefe falou que sou eu mesmo que vou acabar. Então eu vou pedir a todos uma salva de palmas ao Jefferson. Muito obrigado.